Lena, a gente volta a falar de exportações porque o boletim logístico da Companhia Nacional de Abastecimento apontou um crescimento de 85% na procura de grãos de milho aqui no Brasil. Esse recorte ele vale para o ano de 2022, de janeiro ao mês de julho, e pega essa comparação com o ano de 2021. Mas por que existe essa procura pelo grão de milho brasileiro? Isso ocorre principalmente na China, que é o principal parceiro comercial aqui do Brasil, e leva a dois fatores. O primeiro, a guerra na Ucrânia, já que o país europeu era o quarto maior exportador de milho para a China e um dos maiores do mundo, e também a situação de pragas que acabaram atingindo a produção interna no país asiático, e eles não estão conseguindo alcançar essa tonelagem desejada e segura para a manutenção da demanda na China. Para isso eu vou conversar com o Tomé, ele é superintendente de abastecimento da Conab e vai nos retratar sobre esse cenário, e o Brasil fica com essa situação um pouco melhor na questão da exportação do grão de milho. É mais ou menos por aí? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradeço aí o convite e é um prazer responder essas questões para vocês aí, para esclarecer ao produtor que cenário que indica, né, para essa safra que está sendo colhida ainda, a segunda safra que está finalizando a colheita no Brasil, e o que a gente entende que pode ser de tendência, né? Então, o que acontece? De fato, a principal questão é essa guerra da Ucrânia, né? Então, a Ucrânia, ela configura, ao longo dos últimos anos, vem configurando como o quarto maior exportador de milho do mundo, né? E ora fica em torno de entre 20 e 30 milhões, dependendo da quantidade produzida do país, né? E há uma expectativa aí para baixo de 10 milhões de toneladas de exportação da Ucrânia, ou seja, isso reverte para países como Brasil e Estados Unidos. Nos Estados Unidos agora é praticamente o final de uma safra e começando a entrar em outra safra, né? Então, o Brasil está pegando bem o espaço de uma entre-safra aí, e com a China, que não tem uma demanda forte, é hoje o principal importador de milho do mundo, né? Então você tem um mercado aí que está pujante para o produtor brasileiro, para o exportador brasileiro, né? Muito já foi realizado, porque no mercado de milho você tem, hoje também, assim como a soja e como o algodão, você tem muita negociação antecipada, né? Mas ainda há oportunidades para o produtor que queira vender seu produto para exportação, né? Então esse mercado ainda existe, o Brasil vai ter uma janela muito boa agora. Tem um outro ponto também que vale destacar, que ano passado nós tivemos quebra de safra e muito do que foi negociado antecipadamente se reverteu para o mercado interno. Então, por conta da questão dos preços internos, ocorreu um fenômeno que no mercado o pessoal chama de washout, que é a recompra dos contratos aí que estavam negociados para exportação, retornando para o mercado interno que estava pagando mais, né? Então, isso aconteceu bastante e a gente chegou a exportar algo em torno de 20 milhões e 800 mil toneladas, dados da Conab. E esse ano a gente prevê aí em torno de 37,5 mais ou menos de exportação, que é um número bastante significativo, retomando um ritmo de crescimento que o Brasil já vinha tendo, né? Então, só que agora nós temos outras conjunções de fatores que estão bem mais favoráveis para atingir esse volume de exportação que está sendo previsto pela companhia. Mesmo com toda a estiagem que o Rio Grande do Sul passou, a parte da região sul, isso foi muito debatido dentro da Expo Inter, que encerrou neste domingo, que o setor agrícola ele estava se recuperando diante de toda a estiagem que assolou o nosso país e principalmente aqui o Rio Grande do Sul nos últimos anos. Mesmo assim, o Brasil tem uma produção e uma carga possível de atender essa demanda chinesa na questão do milho? Então, o Brasil está com uma previsão em torno de quase que 115 milhões de toneladas de milho para esse ano, né? E aí a gente tem destaque para a região centro-oeste do país, sobretudo o Mato Grosso, que tem um volume significativo de produção. Tem muito do Paraná também, que é um grande produtor de milho, principalmente na segunda safra. Então, assim, a gente entende que houve, de fato,
uma quebra de safra aí na primeira safra em relação à região sul do país, onde foi sentido bastante o efeito da estiagem, mas há uma tendência aí de uma boa safra na segunda safra, né? Então, assim, essa colheita agora está sendo muito boa e o Brasil está configurando aí uma boa safra de milho, 115, 114 e 600, 114, 700, praticamente 115 milhões de toneladas, e isso, diante do cenário de preços, né, diante do cenário do mercado de Chicago também, que continua aquecido em função do clima nos Estados Unidos, que está instável, né, para essa safra que vai ser colhida ainda. Então, o cenário em Chicago está positivo, o dólar ainda está num preço, apesar de hoje estar com uma pequena queda, uma pequena retração, mas ainda está bastante, num cenário bastante favorável para a exportação, mercado de exportação. Então, nós temos uma conjuntura de fatores aí que auxiliam o Brasil e aumenta, inclusive, a perspectiva para a próxima safra, né? Então, assim, o produtor de milho se vê animado para a safra seguinte porque tem mercado, né? Então, assim, hoje a gente fala que o Brasil ele está com 3 grandes mercados e no aspecto logístico a gente tem que observar esse processo também, porque a movimentação tanto interna, tanto para mercado dentro do próprio país, quanto para a movimentação para fora do país, nos portos, ela é bastante aquecida para esse cereal, né? Então podemos afirmar que a safra 2022-2023 de milho, uma boa parte já está reservada para o mercado internacional, principalmente a China, diante desse cenário instável, principalmente por conta da guerra na Ucrânia. Na verdade, você já tem negociações ocorrendo, né? Então, assim, o mercado de milho hoje, ele não fica somente com digamos, aquela situação que a gente via há uns 10 anos atrás, a comercialização da mão para a boca. Hoje, como você tem um mercado de exportação bastante pujante, você tem entrantes como a China que se tornou um participante importante na safra, na produção mundial de milho, no consumo mundial de milho, em termos de grande importador, né, porque até outro dia o principal importador era o Japão, que importava no torno de 16, 17 milhões de toneladas, e a China superou muito rapidamente, dada a necessidade que eles têm. Então a China passou a ser um mercado muito forte, pela proximidade de localização, é um grande mercado da Ucrânia e pela uma questão de negociação bilateral, é um grande mercado dos Estados Unidos. Com essa quebra de safra da Ucrânia, e até em função dessa guerra que ainda está num processo incerto, que ninguém sabe quando isso vai se encerrar, então imagina-se que para a próxima safra também tem esse mercado disponível, né? Tanto como acontece com a soja, o mercado chinês passa a olhar o Brasil como um grande fornecedor desse produto também. Ok. Como superintendente da Conab, conhecedor dessa parte de logística, dentro do mesmo anúncio feito pela companhia se fala sobre os fertilizantes, do valor elevado que os produtores estão se deparando para viabilizar as suas produções, enfim. Como a gente pode atualizar essa questão envolvendo fertilizantes aqui no Brasil, se tratando especificamente do produtor rural? Então, a questão dos fertilizantes, apesar daquele receio do início do ano, em função da guerra, em função do abastecimento fertilizante, né, o Brasil conseguiu se antecipar de uma forma muito interessante e já negociou boa parte dos seus fertilizantes. Então, o que tinha, já entrou no país, né, de fertilizante, mas aquela coisa que a gente fala, o preço do fertilizante está bastante elevado no mercado internacional. E não é nem só o preço por conta do dólar, é o preço em dólar que está bem aquecido, até para essa questão da guerra mesmo, porque um grande produtor de fertilizantes do mundo é a Rússia, principalmente de fosfatado, né, de produtos nitrogenados e potássicos, né, então que são 2 produtos de suma importância para o mercado de milho, né, o nitrogenado é muito importante para essa fase inicial da produção, né? Haja visto o grande uso que o Brasil faz, o produtor de milho usa aí, utilizando ureia, sulfato de amônio, né? Que são as formulações MAP, que são formulações que são tradicionalmente utilizadas no plantio, né? Como também, no segundo momento, a questão do cloreto de potássio, que é de fundamental importância para a formação da espiga e garantir a produtividade.
Então, esses dois produtos, eles estão com preços bastante aquecidos no mercado, e eu acho que esse talvez seja o mais, para essa safra agora, para a próxima safra, talvez seja o ponto de atenção seria no seu custo de produção, porque a tendência é que o custo, mantivendo esse cenário entre a Rússia e a Ucrânia, é que esses preços de fertilizantes continuem aquecidos, continuem fortes, não só por conta do Brasil, porque o Brasil é um grande produtor de cereais e de alimentos do mundo, mas os Estados Unidos também é um grande produtor e vem adquirindo fertilizantes num volume bastante elevado, já comprometeu boa parte da produção de fertilizantes do Canadá nas suas compras, né? E isso aí dá um cenário no mercado de alta dos fertilizantes. Então, a expectativa é que esses preços continuem bastante elevados. Ok. Lena, conversamos então com o superintendente da Conab, falando sobre esse aumento na procura pela cultura do milho aqui no Brasil, diante de todos esses fatores apresentados, guerra na Ucrânia, produção interna na China comprometida por conta de pragas, e a gente atualizando e passando essa boa notícia para o produtor de milho aqui do estado do Rio Grande do Sul, visando uma perspectiva interessante na safra 2022-2023.